O governo federal arrecadou menos impostos em janeiro. Foram pouco mais de 129 bilhões de reais, uma queda de 6,71% em relação a janeiro do ano passado. Para a Receita Federal, a queda foi influenciada pelas reduções na indústria, nas vendas de bens e serviços e também de salários. Apesar disso, o governo central teve superávit de quase 15 bilhões de reais em janeiro. É o primeiro resultado positivo nos últimos 8 meses. A soma das contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central teve crescimento real de 28% na comparação com janeiro do ano passado. Vamos conversar com o Luiz Nassif, que hoje está aqui conosco em Brasília. Boa noite, Nassif. Boa noite, Guilherme. Primeiro resultado positivo em 8 meses. O que isso significa? No caso aí, você teve as chamadas receitas extraordinárias. Então, você teve algumas licitações que entraram nisso, alguns cortes também no PAC. Agora, naquilo que é permanente, que são as receitas correntes, teve uma queda muito grande aí. Então, digamos, é um resultado que entra por conta das receitas extraordinárias, mas a tendência ainda continua sendo de queda na arrecadação. Então, isso aí vai acirrar agora a disputa pela CPMF. Sem a CPMF, você não tem equilíbrio fiscal esse ano. Esse é o desafio maior. Quer dizer, tudo depende também da retomada do crescimento da economia. Pois é. Agora, essa retomada, você veja bem, essa retomada, ela depende, primeiro, de credibilidade da política fiscal, você parar com essa dinâmica de crescimento da dívida em relação ao PIB e também de investimentos do governo. E o que está acontecendo, foi parte desse superávit também, é que o governo está cortando em tantas frentes que acaba impactando o crescimento. Então, digamos, o efeito sobre as receitas, a queda de receita, acaba sendo maior do que a economia de gastos. Então, de alguma maneira, e a única maneira, não tem, matematicamente, é impossível qualquer outro tipo. Porque se o governo faz corte maior, você tem queda maior na receita. Se o governo cria, por exemplo, aquele imposto sobre combustíveis, você tem um baita impacto sobre a inflação. Então, a CPMF é fundamental, inclusive, para evitar um problema que está vindo em cascata aí, que é a crise fiscal dos estados. E a questão da credibilidade, a que você se referiu há pouco, depende de mudanças da conjuntura política. Isso. E o que a gente enxerga no curto prazo aí? Então, você tem, por exemplo, hoje se comentava que o fato do governo ter cedido na questão da Petrobras estaria amarrado a um acordo para aprovação da CPMF, o que é meio duvidoso aí. Né? Se vem a CPMF, você consegue equilibrar as contas fiscais. Então, você tem um desafogo. Agora, a questão é que você tem uma guerra política monumental aí, que aparentemente a única coisa que alguns senadores acreditam que vai salvar o Brasil é tirar o poder da Petrobras. Agora, no que é relevante, que é a CPMF, você tem um jogo ainda político muito negativista aí que acaba impedindo esse acordo. Mas nos próximos dias aí vai ser uma das batalhas centrais aí, sabe? E não é questão de governo ou oposição, é questão que está em jogo aí a questão da estabilidade econômica, social e política brasileira. Porque se vem uma crise fiscal aí, o que vem pela frente? Desemprego e mais dificuldades. É isso aí. Obrigado, Nassif. Uma boa noite. Até mais.